Pastor, eu gostaria de agradecer sua presença e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Qual a relação das doutrinas da Assembleia de Deus com 5 solas da Reforma Protestante? Qual a relação que tem essas duas, as doutrinas e os pontos centrais da Reforma Protestante? Existe alguma relação e qual é essa relação? Com certeza, Natanael. Em primeiro lugar, o Sola Cristo está presente no centro da pregação dos assembleianos, e a pregação de qualquer assembleiano sempre foi uma pregação cristocêntrica, né? Partindo daquele quadrilátero que a gente conhece bem, a Assembleia de Deus ela tem em sua missão o só Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então é totalmente cristológico. Isso é uma mensagem assumida pelas Assembleias de Deus no Brasil. É uma igreja também que afirma com toda tranquilidade o sólido é o glória, né? Ser uma igreja que enalteça e glorifique a Deus. Ela é firmada numa só fé, a fé em Jesus como sendo o elemento suficiente para a salvação, ao mesmo tempo que também ela percebe numa outra perspectiva a fé como um elemento de desenvolvimento da vida cristã, para você viver a sua devoção a Deus. Então, só a fé está muito presente nas Assembleias de Deus. O sola escritura, ou só a escritura, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja devotada às escrituras. Ela é uma igreja que busca, de fato, ama as escrituras, né? É interessante que na teologia sistemática, logo no início do capítulo sobre a fundamentação hermenêutica e teológica da doutrina das Assembleias de Deus, o autor, né, dessa teologia de Stanley Orton, numa perspectiva pentecostal, ele diz exatamente isso: se a Assembleia de Deus não fosse uma igreja que amasse a Bíblia como a sua regra de fé e prática, ela, de fato, não seria o que é hoje. Ela possivelmente poderia ter se tornado um movimento muito estranho, um movimento muito à margem. Mas a paixão pela Bíblia, a devoção que tem ao Senhor Jesus e às Escrituras faz com que essa igreja tenha um interesse imenso de obedecer às Escrituras de todo o coração. Entretanto, eu gostaria de só dar um parêntese aqui, que é muito importante a gente observar uma coisa. A doutrina da suficiência das Escrituras, como entendida na herança da Reforma Protestante, é todo um contexto católico, romano ali, onde o sola escritura tem todo um sentido, né? Então, a Reforma Protestante é um movimento contrário àquela tradição toda que foi infiltrada na igreja, que fez a igreja, até num certo sentido, se corromper, deixando a simplicidade do evangelho dos seus primórdios. Então, o sola escritura, no sentido de você ter ela como única regra de fé e prática, faz todo sentido ali. Entretanto, é importante a gente ter uma concepção pentecostal em relação só à escritura hoje, porque quando o pentecostal ele diz que ama a Bíblia e considera a Bíblia como única regra de fé e de palavra de Deus para a vida, é importante a gente analisar que isso não significa que Deus não possa falar por meio dos dons espirituais, ou seja, de profecia, que acaba sendo, em certo sentido, algo extra-bíblico. Então, é importante a gente abordar isso, porque há outras vertentes teológicas que usam
a doutrina da suficiência das Escrituras para simplesmente dizer que Deus não fala sem ser o livro das Escrituras. O pentecostal não crê desse jeito. O pentecostal crê que Deus fala por meio da palavra, mas fala também para além da palavra, no sentido de, dentro das Escrituras, estar vivo, né, a manifestação orgânica dos dons de Deus. Então, Deus fala através de uma palavra profética, Deus pode falar com o ser humano através de uma visão, ou pessoalmente mesmo nesse sentido. Por que isso? Porque o pentecostal se reconhece no universo das Escrituras, Deus falando e Deus agindo. Então, por isso esse amor. Ele tem essa relação direta com Deus, porque isso é presente dentro das Escrituras. E, por final, o sola gratia, né? O só a graça de Deus também é uma doutrina muito vivida, muito pregada, né? A salvação como algo, como favor imerecido de Deus pelas nossas vidas. Então, essa relação com as 5 solas da Reforma Protestante, ela é total. Ela é total.